Bom dia! Mais uma manhã eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos meditar em Josué capítulo de número 24, versículos 17 e 18. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque é nosso Deus. A nossa meditação tem como título a responsabilidade de quem conhece a Deus. Após serem confrontados por Josué, conforme nós já lemos nos versos 15 e 16, o povo agora responde lembrando tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Eles não estavam falando aqui de uma maneira teórica, mas de experiências muito reais sobre libertação, cuidado e direção. Isso revela algo muito importante aos nossos olhos. E o problema daquele povo nunca foi a falta de conhecimento sobre Deus. Eles sabiam muito bem quem era Deus e o que Ele havia feito por eles. E é exatamente aqui que a palavra de Deus nos conduz a uma reflexão profunda. Que conhecer a Deus ou ouvir falar sobre Deus não é o suficiente. Porque a grande questão é, de fato, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que nós temos. Pois quanto mais luz nós recebemos, maior se torna a nossa responsabilidade desse único e verdadeiro Deus. E eu quero chamar a nossa atenção para alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles é que a lembrança dos feitos do eterno Deus nos leva à gratidão consciente. O povo agora ele começa dizendo que o Senhor é o nosso Deus porque Ele nos fez subir. Eles reconhecem a ação poderosa de Deus lá no passado. A memória espiritual, nesse sentido, ela tem um papel essencial na caminhada com Deus. Pois quando lembramos daquilo que Deus já fez, nós somos fortalecidos na nossa fé e despertados para uma vida de gratidão. Mas um outro ponto que nós vamos considerar aqui é que não se trata apenas de uma lembrança emocional ou uma consciência espiritual, pois cada intervenção de Deus na nossa vida carrega um chamado silencioso, que é viver de forma coerente com aquilo que nós já recebemos do Senhor. Porque quando nós nos esquecemos dos feitos do Senhor, nós corremos o risco de nos tornarmos frios e distantes dele. Porém, quando nós nos lembramos corretamente do que Ele já fez, do que Ele faz e continuará a fazer, isso nos torna responsáveis diante dEle. Mas eu quero chamar também a sua atenção para o segundo ponto, que o perigo não é ignorar a Deus, mas viver como se Ele não existisse. O povo sabia, reconhecia e até declarava quem Deus era. Mas, quando nós lemos a história de Israel, essa história nos mostra que muitas vezes essa confissão não se traduzia na prática do povo. E aqui está um alerta muito sério para nós. É possível conhecer a Deus e ainda assim viver de forma incoerente. Não se trata de uma rejeição explícita, mas de uma vida onde Deus não exerce influência em nossas decisões e não tem prioridade em nossas atitudes. Esse certamente é um dos maiores perigos espirituais, que é uma fé que existe apenas no discurso, mas não governa a nossa vida. Pois quando o conhecimento não se transforma em prática, ele se torna um peso e não uma bênção para nós. Mas o terceiro e último ponto dessa reflexão é que em Cristo o conhecimento de Deus atinge a sua plenitude. Se o povo lá no Antigo Testamento eles tinham razões para reconhecer o Deus Todo-Poderoso, nós ainda temos muito mais, porque em Cristo Deus não apenas agiu, Ele se revelou de maneira plena para nós. A cruz não é apenas um evento, é a expressão máxima do amor, da graça e da justiça de Deus. Isso eleva o nível da nossa responsabilidade. Não estamos lidando apenas com relatos do passado, mas com uma obra consumada que transforma as nossas vidas. E dessa maneira, conhecer a Cristo é ter acesso à maior revelação de Deus, enquanto que ignorar isso ou tratar com indiferença é algo extremamente sério. Assim, não há uma razão lógica e espiritual de permanecer da mesma forma depois que nós compreendemos o que Cristo fez por nós e deseja fazer em nossas vidas. E eu quero compartilhar algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, relembre intencionalmente aquilo que Deus já fez na sua vida, pois isso vai fortalecer a sua fé e ajustar a sua caminhada. Em segundo lugar, que você possa avaliar o seu conhecimento de Deus, aquilo que Deus tem influenciado em suas decisões diárias. E terceiro, viva de forma coerente com a graça que você já recebeu em Cristo Jesus.
Eu quero concluir dizendo que o povo de Israel tinha uma história com Deus. Eles podiam contar, eles podiam lembrar, testemunhar, mas a grande questão não era o que eles sabiam, era como estavam vivendo a partir desse conhecimento. Hoje, essa mesma pergunta se volta para nós, pois não basta apenas conhecer, não basta apenas ter boas lembranças, não basta apenas falar, pois Deus nos chama a viver de forma coerente com a luz daquilo que nós recebemos, e em Cristo essa luz ela é completa. Por isso, que a nossa vida não seja marcada apenas por memórias espirituais, mas por uma resposta prática, constante e verdadeira àquilo que Deus já fez por nossas vidas. Eu quero convidá-lo a um momento de oração nessa manhã, no nome de Jesus. Pai querido, nós somos mais uma vez gratos a Ti, ó Deus. Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, ó Deus. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, ter essa memória, Senhor, sempre presente, viva, ó Deus, no nosso dia a dia. Mas que não seja apenas, ó Deus, uma memória, que não seja apenas lembranças, que isso possa nos motivar a viver na prática o Teu amor, a Tua graça e todo o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a nossa resposta, ó Deus, àquilo que o Senhor tem feito por nós, seja um sim, mas não apenas em palavras, que seja um sim, ó Deus, em atitudes, ó Pai. Que o nosso coração possa se voltar para o Senhor, que nós possamos, ó Deus, abandonar, ó Deus, as práticas que não Te agradam, que nós possamos abandonar, ó Deus, as práticas pecaminosas, ó Deus, e, ó Deus, colocar o nosso coração, ó Deus, inteiramente à disponibilidade do Senhor, ó Pai. Trabalha em nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações, ó Pai. Deus querido, que a Tua palavra, Deus, possa nos ajustar, nos fortalecer, ó Deus, e confirmar a cada dia, ó Deus, essa fé que há no nosso coração, em nossa alma, Pai. Deus querido, oramos, ó Deus, por aqueles, Pai querido, que necessitam da ajuda do Senhor, do socorro do Senhor, ó Pai. Que a Tua mão esteja estendida nesta hora sobre esta vida. Pai querido, esse que está, ó Pai, muitas das vezes, ó Deus, desesperado, sem esperança, sem fé, sem alegria no coração. Pai querido, que o Senhor possa, ó Deus, fazer um milagre, que o Senhor possa, ó Deus, operar uma obra poderosa, ó Pai, sobre esta vida nesta manhã, ó Deus. Trabalha, Senhor, e ajuda, Senhor, fortalecendo e sustentando para a glória do nome do Senhor. Pai querido, assim nós oramos, agradecidos por tudo, ó Pai, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. E que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre a tua vida hoje e sempre.